amigos telespectadores da Rede Vida e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Eu quero crer que estejamos em uma página difícil. É um longo discurso de Jesus. Bem difícil, hein? É um longo discurso, aliás... Bem difícil, mas muito bem explicado. Agora está dando para entender exatamente aquela parte que o senhor diz. Meio olho nos anos 20 e um olho e meio nos anos 90. E nos anos 90, e nos anos 90, que o evangelista retroage muito para os anos 20, o que havia? Havia a comunidade joanita de um lado e de outro lado cristãos, judeus cristãos de fé inadequada, isto é, de cristologia baixa para eles. O que fez com que esses judeus não abraçassem o cristianismo de tudo? De vez, duas coisas, a meu ver. Primeiro, a divindade de Jesus, mas era preciso dizer que aquele homem com quem nós fizemos o que quisemos, ou com quem os nossos fizeram o que quiseram, era Deus. É difícil. É preciso chegar a esse ponto. Mas e ainda é preciso entender como se via Deus naquela época, como os judeus entendiam Deus naquela época. E como fica o Deuteronômio. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Esses não devem ser acusados, os cristãos, de diteísmo, dois deuses. E mais, se isto não fosse suficiente, ainda se deve comer a carne dele e beber o sangue dele. Para uma mentalidade judaica, isto era demais. Absolutamente. Não podemos adorar mais juntos. Então, de um lado eram de fé inadequada e, por outro lado, alguns deles foram expulsos das sinagogas. Agora, tudo isto, para o leitor, finge passar-se nos anos 20, nos anos de Jesus. Entendo. Então, vamos continuar a leitura. Então, estamos no capítulo 8º. Hoje é dia 14 de dezembro, não é? Sim. E estamos no coração do Advento e é dia de um santo que eu admiro muito, São João da Cruz, né? Que viveu muito esse texto que nós estamos meditando e sobre que estamos tecendo comentários. Então nós vamos a partir do versículo 31 do capítulo 8º. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, Jesus já se apresentou como luz do mundo, agora se apresenta como a verdade que verdadeiramente liberta. Mas, continue. Responderam-lhe, Responderam-lhe, né? Responderam-lhes. Lhes não, a Jesus. Aqui está lhes. Responderam-lhes? Sim. É? Não, está errado. Responderam-lhe a Jesus. Sim. Quem está falando é o povo. Responderam a Jesus. Então, responderam-lhe: somos a descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. E mais uma vez a incompreensão. Eles não eram escravos. Eles não. Eles estavam entendendo uma opressão ou uma escravidão política ou material. O que não era verdade, porque eles estavam sendo oprimidos pelos romanos. Sim. Exatamente. Mas leia mais uma vez. Responderam-lhe: somos a descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. E aqui o evangelista mostra um tema muito comum do cristianismo das origens. Ou melhor, nas discussões com os judeus se valiam muito da presunção de serem descendência biológica de Abraão e terem a salvação praticamente garantida. E por isso mesmo o Batista, nos sinóticos, o texto não se afasta muito, diz que Deus é capaz de suscitar até de pedras e cascalhos filhos de Abraão.
Paulo terá uma outra resposta na carta aos Gálatas. Uma outra resposta. Diz a Escritura que a promessa foi feita a Abraão e à sua descendência. Como, porém, a sua descendência está no singular, e Paulo lê a sua descendência no singular, não aos seus descendentes, mas à sua descendência, Paulo fez tesouro desse singular e mostrou que a descendência de Abraão é um só, o Cristo. E, portanto, são descendentes de Abraão aqueles que estão enxertados em Cristo. Porque a promessa foi feita a Abraão e a sua descendência, um só, Cristo. E os que são um só com Cristo. Mas essa é a teologia de Paulo. Mas fica bem completo, hein? Fica bem completo. Tornai-vos-eis, como podes dizer, tornar-vos-eis livres? Jesus lhes respondeu. É claro, Jesus estava falando não de uma liberdade física, de uma liberdade política, mas da única liberdade que lhe interessava, a liberdade religiosa, a liberdade entre o ser humano e Deus. Esta era a única liberdade que interessava a Jesus. Em verdade vos digo, quem comete o pecado é escravo. Ora, o escravo não permanece sempre na casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis realmente livres. Sei que sois a descendência de Abraão, mas procurais matar-me, porque minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto de meu Pai. Discípulos judeus que nele creram, mas que agora querem matá-lo. Percebe que isto não bate bem? Se fosse apenas dos anos 20. Porque minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que ouvis de vosso pai. Responderam-lhe, nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus. Jesus não contesta, porém coloca num condicional irreal. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Vós, porém, procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não o fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe então, não nascemos da prostituição. Isto é, nunca fomos idólatras. Sempre adoramos o Deus verdadeiro. Nunca deixamos o único Senhor. Os profetas haviam já no passado identificado a idolatria com a prostituição, a fornicação. Nós temos um só Deus. É isso que eles querem dizer. Não nascemos da prostituição. Temos só um Pai, Deus. Bem, isso tudo é discussão. A gente vê o eco disto no final dos anos 90, entre sinagoga e igreja. É bem a discussão. Se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, porque saí de Deus e dele venho. É claro que isso é um cristão que fala à luz da Páscoa. Não venho por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Por que não reconheceis minha linguagem? É porque não podeis escutar minha palavra. Vós sois do diabo, vosso pai, e quereis realizar os desejos de vosso pai. E aqui está um texto forte e pesado do quarto evangelho. Chamar os judeus opositores e filhos do diabo. Mas aqui vem a pergunta, o diabo também gera filhos? Que Deus gere filhos? Este evangelho e, sobretudo, as cartas afirmam ou dizem afirmativamente. Mas, sim, Deus gera. Mas gerar é algo positivo, não é negativo. E, portanto, não pode ser atribuído ao diabo. O diabo não gera filhos. Ao menos não. O diabo não tem filhos por geração.
O diabo tem filhos por imitação. São filhos do diabo, Não aderindo aqueles a ele. que imitam o diabo. Vai. E esses, infelizmente, são os judeus. Agora, isto quer dizer que o evangelho... Quem chamaria um judeu hoje de filho do diabo? Imagina. Não, mas percebe a força disso, percebe a profundidade disso. Percebe a polêmica lado a lado. O termo exato que o senhor usou, imitar o diabo. Essa é uma questão, hein? Quantos que imitam o diabo? Né? E nesse sentido são filhos do diabo. Filhos Mas do diabo. chamar os judeus de filhos do diabo porque imitam o diabo, quem falaria uma coisa dessa hoje do povo judaico? E nem por isso estamos autorizados a cancelar esse versículo e a reescrever o quarto evangelho, à luz do Concílio Vaticano II ou segundo o espírito de João 23. De jeito nenhum. Até mesmo aquela que nós chamamos palavra de Deus, ou texto que a contém formalmente, não está isento dos limites da época e do tempo em que foi escrito. Nós simplesmente devemos aceitar o texto e explicá-lo dentro da polêmica do final do primeiro século. Agora, não pense que do lado de lá, o que diziam de nós era menos grave. Não é? Nós temos que fazer um intervalo e voltamos já. Estamos aqui no segundo intervalo. Sim. E no segundo período, não é? E vamos continuar. Eu vou ler de novo, novamente, o versículo 44. Sim. Falta muito para acabar esse capítulo 8º? Não vamos acabar hoje. Não vamos acabar. Imaginei que pudesse acabar, mas enfim. Estamos no 44, ele vai até o 59. Vós sois do diabo, vosso pai, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque nele... Ele foi homicida desde o início, o diabo, aqui, bem de acordo com a mentalidade judaica, porque inseriu a mentira no início da humanidade, no texto de Gênesis. Sim. Sereis como deuses. E não permaneceu na verdade, porque nele não havia verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque digo a verdade e não credes em mim? Quem dentre vós me acusa de pecado? Se digo a verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não ouvis. Mais uma vez. Porque sois de Deus. Porque não sois de Deus. Mais uma vez. Aí está bem a polêmica, de um lado judeus, de outro lado cristãos, da comunidade joanita, no final do século. E a comunidade joanita colhendo e explicitando melhor a originalidade de Jesus. No fundo, Ailton e meus caros telespectadores, nós temos duas comunidades, ambas procurando a maior glória de Deus e ambas se digladiando entre si por causa de uma visão ambígua ou de uma visão contrária que tinham de Jesus. Jesus como ponto de contradição. Ambas querendo dar glória a Deus e ambas se pegando por causa de Jesus. Para uns, Jesus é uma pessoa respeitável, é o Filho que nos trouxe a imagem do Pai e fez a verdadeira exegese do Pai. Para outros, um embusteiro, um enganador que leva simplesmente ao afastamento do único Deus. Está aí. Tá bem. Percebe que são duas maneiras bem, é irônico isto, ambas as partes procurando dar glória a Deus. Uma aceitando Jesus e a outra negando Jesus. Exatamente. E isso é difícil de entender, hein?
as pessoas que discutem dessa forma é muito difícil de entender. E de certa maneira, De se entender. e de certa maneira é o nosso pomo de discórdia com o judaísmo até os dias de hoje. Sim, as relações ecumênicas são boas, o respeito mútuo é bom, ninguém mais os chama filhos do diabo, eles também não se referem a nós em termos de desprezo, de sarcasmo, mas há um muro de separação. E esse muro de separação é exatamente a cristologia. É difícil mesmo. Vou ler de novo, inclusive. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não ouves, porque não sois de Deus. Os judeus responderam: não dizíamos com razão que és samaritano e tens um demônio? Bem, aqui mais uma vez o quarto evangelista se aparenta bem com os sinóticos. Lá Jesus foi acusado de ter conluio com o demônio, de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu. Portanto, aqui se nota bem um chão comum, um denominador comum dos evangelhos entre si. E isto significa que realmente se deu nos anos 20. Respondeu Jesus: eu não tenho demônio, mas honro meu Pai, e vós me desonrais. Não procuro a minha glória. Há quem a procure e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Disseram-lhe os judeus. Os judeus de fé inadequada. Agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, os profetas também. Mas tu dizes, se alguém guardar minha palavra, jamais provará a morte? És porventura maior do que nosso pai Abraão, que morreu? Os profetas também morreram. Que pretende ser? Jesus respondeu: se glorifico a mim mesmo, minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai. De quem dizeis, é o nosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se eu dissesse, não o conheço, seria mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Isto é, todo o Antigo Testamento, lido cristãmente, estava voltado para Jesus. Mas isto, no final do século I, se compreendeu explicitamente. Ele o viu e encheu-se de alegria. Disseram-lhe então os judeus: não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Jesus lhes disse: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Pela terceira vez aqui, num texto polêmico, eu sou. E de maneira absoluta, sem predicativo. Eles devem ter desmaiado lá quando ouviram isso. Então, apanharam pedras... Então, colocaram em prática imediatamente o Levítico. Quem blasfemar contra Deus deve ser imediatamente lapidado. Então apanharam pedras para tirar dele. Jesus, porém, ocultou-se e saiu do templo. E aí terminam esses dois capítulos longos e altamente polêmicos, os mais polêmicos do Evangelho de João. Eu deixei que a leitura fluísse para que o telespectador pudesse ouvir com atenção e não encher de comentários. Porém, Jesus aqui afirmou ser a luz do mundo, afirmou ser a verdade, afirmou ser aquele que pode trazer a verdadeira liberdade, porque ele é de Deus, porque ele e o Pai são uma coisa só. Isso se nós quiséssemos condensar esses dois capítulos em pouquíssimas palavras. São muito polêmicos, mas esta polêmica nós devemos compreender
à luz da história do final do primeiro século, entre essa comunidade e os judeus que discutiam com ela a respeito da aceitação ou da rejeição de Cristo. Nós voltaremos na próxima semana num capítulo mais ameno, depois de tanta discussão, que é a cura do cego de nascença, no capítulo 9. Bom domingo a todos, bom final de semana, até a próxima sexta.